Olá! A paz do Senhor Jesus, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente continuar o nosso passeio pela Bíblia. E vocês lembram que a gente está passeando e conhecendo a Bíblia com Abraão. Mas hoje eu não vou falar de Abraão. Hoje eu vou falar do seu sobrinho Ló. Olha aqui o Ló. Vocês lembram que eu falei que Ló, o seu sobrinho, andava junto com Abraão e uma determinada vez eles resolveram se separar porque estava havendo briga entre os seus empregados e eles acharam melhor cada um ir para um lado. Bom, Abraão seguiu para um lado, Ló seguiu para o outro. Ló olhou para aquelas campinas verdinhas e achou muito bonito e preferiu ir para lá. E assim, Ló ficou numa cidade chamada Sodoma. Essa cidade, Sodoma, ela era bem verdinha, um lugar bem bonito. Porém, naquela cidade, naquelas redondezas, morava um povo muito desobediente. Um povo que fazia coisas terríveis, crianças, que o Senhor, olha, não se agradava. Então, o Senhor mandou que 2 anjos fossem lá em Sodoma e olhassem como estava aquele povo para que eles destruíssem aquele lugar. E assim foi. Os anjos chegaram lá em Sodoma e ficaram, só observando. Na entrada da cidade, Ló estava. E quando Ló viu aqueles 2 anjos, falou assim: por favor, venham para minha casa, passem a noite na minha casa. Eu quero hospedar vocês. E aí eles falaram assim: não, nós vamos passar a noite aqui. E Ló insistiu: não, por favor, passem, venham dormir na minha casa. Ele insistiu tanto que os anjos aceitaram. Os anjos foram para a casa de Ló e, determinada hora, bateram na porta. Quem eram? Um monte de homens, crianças. Os homens daquela cidade chamaram Ló e perguntaram: cadê aqueles 2 homens que entraram aqui na sua casa? Mande eles sair, porque a gente quer conhecer eles. Só que Ló sabia que eles não eram homens bons e eles queriam fazer maldade com eles, crianças. Ló saiu, fechou a porta e disse assim: não, por favor, não façam maldade com esses homens. Eles são os meus hóspedes. Os homens ficaram bravos, empurraram Ló e ia entrar na casa dele. Mas, como eles eram anjos poderosos, eles fizeram Ló entrar em casa, fecharam a porta e lançaram sobre aqueles homens todos que estavam lá fora uma cegueira. Eles ficaram cegos, crianças, e não conseguiam enxergar nada, nem a porta eles acharam. Ficaram tão cansados que desistiram. Então os anjos falaram assim: Ló, aqui,
você tem algum parente, alguém da sua família que você queira salvar, porque o Senhor nos enviou para destruir essa cidade. E aí, então, eles foram atrás daqueles que eles queriam salvar. Falaram com os namorados, né? Eles queriam se casar com as suas filhas, que o Senhor ia destruir a cidade. Mas eles não acreditaram em Ló. Pensaram que ele estava brincando. Então, quando foi de manhã, os anjos falaram assim: Ló, vamos, nós vamos destruir. A cidade vai ser destruída. Pegue a sua esposa, pegue as suas filhas e saiam da cidade. Bom, eles ficaram assim demorando. Os anjos pegaram eles pelas mãos e levaram eles. E eles saíram da cidade. E eles falaram assim: não olhem para trás, não parem, vão, fujam. E então eles foram. Mas a esposa de Ló desobedeceu, crianças. Ela parou, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Olha, crianças, ela ficou toda branquinha, paralisada, virou uma estátua de sal, porque ela não obedeceu aquilo que o anjo falou. Então, Ló e suas duas filhas seguiram para fora da cidade, e aquela cidade de Sodoma e também de Gomorra, que ficava ali junto, foi destruída. Começou a cair do céu bolas de enxofre, de fogo. Foi destruído tudo, crianças, todos os animais, toda a plantação, todas as pessoas daquela cidade morreram porque desobedeceram a Deus. Elas estavam mergulhadas no pecado. Isso. Triste, né, crianças? E Ló foi salvo junto com as suas filhas. A sua esposa também seria salva se não tivesse desobedecido. Mas Ló e as suas filhas ainda foram salvos, porque o Senhor teve misericórdia. Lembrou de quem? De Abraão, seu tio, que era seu amigo, um homem obediente. E lembrou que naquela cidade ainda morava alguém da sua família, alguém que ele amava. E assim foi a história, meus amores, a história de Ló. Bom, nós aprendemos, crianças, algumas coisas com essa história, né, de Ló. Nós não podemos olhar para as aparências. Vocês lembram que quando Ló se separou do seu tio, ele cresceu os olhos nas campinas verdes lindas daquela cidade, daquele lugar? Realmente, devia ser um lugar muito bonito, muito atraente, né, crianças? Mas, infelizmente, o povo daquela cidade não era bom. Era um povo maldoso, desobediente, que faziam coisas terríveis que desagradavam ao Senhor. Eles não respeitavam o seu próximo. Perdão. E o que aconteceu? No final,
eles foram destruídos, a cidade foi destruída. Assim somos nós. Nós não devemos olhar pela aparência. Muitas vezes a gente olha, escolhe as coisas pela aparência. Quem de vocês, por exemplo, ao escolher assim uma goiaba, a gente vê aquela goiaba bem verdinha, por dentro rosinha, muito rosa, muito bonita, grande. A gente acha assim, essa goiaba tá tão gostosa. Quando a gente dá uma mordida, dentro tá com o quê? Cheia de bichinho de goiaba, não é? E uma maçã, quando a gente olha a maçã bem vermelhinha, atraente, quando a gente vai morder, dentro tá podre. Já aconteceu isso com vocês, não já? Comigo também, porque muitas vezes a gente olha a beleza daquela coisa, daquela pessoa, daquele brinquedo que às vezes a gente olha, ganhar um brinquedo pequenininho, um embrulho pequenininho, e às vezes a gente julga que aquele brinquedo tão pequenininho, eu queria aquele grandão, achando que o embrulho grande tem um brinquedo melhor do que o embrulho pequeno. E não é assim, crianças. A gente tem que sempre fazer as nossas escolhas, decisões guiadas pelo Senhor. Pedir ajuda ao Senhor para escolher o melhor caminho, coisas que a gente tem que comprar, decidir, pedir ajuda ao Senhor para a gente sempre fazer as escolhas certas. Para não fazer que nem Ló, né? Que escolheu um lugar tão lindo, mas um povo tão podre pelo pecado, não é? Nós também aprendemos que para o Senhor o pecado ele tem limite. Aquele povo teve certamente muitas chances de seguir o caminho certo, de fazer as coisas certas. E eles pecavam tanto, eles faziam tanta coisa errada, que o Senhor não aguentou mais e mandou aqueles 2 anjos para destruir. Porque chega um certo limite que o Senhor tem que terminar com aquilo. Ele não suporta ver tanto pecado, tanta maldade, porque o Senhor, ele é santo e ele é justo. Muitas vezes a gente pode ver alguém fazendo maldade, algum coleguinha que sempre desobedece, que sempre responde a mamãe, que sempre mente, que sempre faz coisa feia, bate nos outros. E a gente vê que ele sempre se dá bem, sempre consegue se escapar, se safar. Mas não acontece nada com ele. Vocês pensam que não? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, crianças. O Senhor está vendo tudo. E pode estar certo que vai ter uma hora que alguma coisa vai acontecer. O Senhor, ele vai usar alguém para mostrar a ele que ele está errado, que ele tem que se arrepender, que ele tem que conhecer Jesus e mudar a sua desobediência. Mas se ele assim mesmo não mudar,
alguma coisa vai acontecer com essa criança, meus amores. Por quê? Eu já não ensinei para vocês que todo pecado, tudo que a gente faz de errado tem um pagamento. Então, alguma hora, essa criança ela vai sofrer sua consequência. E pode estar certo que, se ela pedir alguma coisa para o Senhor, se ela orar, o Senhor não vai ouvir. E vocês também não aprenderam que nós temos que honrar ou obedecer o papai e a mamãe para que a sua vida seja abençoada, para que seja prolongado os seus dias, a sua vida aqui na terra. Então, essa criança vai crescer e não vai ser abençoada. Então, a gente não deve olhar para esses maus exemplos, para essas crianças teimosas, desobedientes. A gente sempre deve olhar para os bons exemplos e para a palavra do Senhor, que nos ensina a sermos sempre obedientes, né, crianças? E também, toda desobediência tem uma consequência. E a esposa de Ló desobedeceu e virou uma estátua de sal. Os anjos falaram assim: não parem e não olhem para trás, saiam da cidade. Ela parou, olhou para trás e virou uma estátua. Quantas vezes a mamãe fala assim: menino, não brinca com fogo, porque senão se queima. Menino, tá frio, tá chovendo, bota o casaco, não vai pra chuva, senão fica doente. Não é assim? Às vezes a gente acha que a mamãe é chata, que a mamãe fala todo dia a mesma coisa, pega no nosso pé, só vive nos mandando. Mas a mamãe ama vocês e ela quer sempre o melhor. Ela quer que vocês obedeçam para não se darem mal. Mas toda desobediência tem a sua consequência. Vamos obedecer, crianças. Muitas vezes é chato ter que receber ordens, ter que fazer todo dia a mesma coisa, mas é melhor, a palavra nos ensina, é melhor obedecer do que sacrificar, certo? Então, hoje paramos por aqui e semana que vem, se o Senhor permitir, a gente continua o nosso passeio com Abraão. Um beijo no coração de vocês. Que Deus os abençoe.